Sejam bem-vindos, né? A gente vai aproveitar então para conversar com vocês. Como eu falei, a eleição acontece no próximo mês e está tendo então essa disputa, né? Aqui em Serra Talhada tem duas chapas, a da situação que é justamente hoje defende os nomes de vocês dois. Giovanni, seja bem-vindo, doutor Giovanni, um prazer recebê-lo aqui nos estúdios da Rádio Cultura. Seja bem-vindo aqui à Rádio Cultura, ainda é bom dia, 11h58, seja bem-vindo. Prazer recebê-lo. Bom dia, Tony, bom dia a todos os ouvintes, né, e os telespectadores que estão nos acompanhando também pelo YouTube. É um prazer participar aqui do seu programa, né, um programa de grande audiência que aproxima a população, né, das informações da região. Muito bem, deixa eu também dar um bom dia aqui para a doutora Ingrid Alencar, seja bem-vinda, obrigado por ter vindo. Obrigada, Tony, bom dia a todos e a todas que estão nos ouvindo. É um prazer estar aqui com você hoje, né, e poder compartilhar com vocês nossas propostas, nosso trabalho e aquilo que a gente espera para o futuro da nossa advocacia. Muito bem. Eu queria que vocês falassem um pouco de como foi construída a candidatura de vocês dois, né? Como foi que chegou a um consenso para a escolha, então, de doutora Ingrid, doutor Giovanni, para que possam ser os próximos presidente e vice-presidente, né, da instituição aqui em Serra Talhada. Como é que foi a construção, né, de substituir então o doutor Alan, que é o atual presidente, que também está defendendo, né, a candidatura de vocês? Tony, veja só, esse processo de escolha, ele se iniciou há bastante tempo, há pelo menos uns 2 anos. Eu me manifestei para Alan Pereira como presidente e, né, líder, né, da advocacia no momento, pela posição que ocupa na OAB. Eu manifestei, perguntei se ele tinha interesse em sair para mais uma reeleição, e ele disse que não, que tinha chegado o momento dele, que 2 mandatos já era o suficiente. E aí, né, diante da resposta dele, eu disse que tinha interesse e que estava colocando meu nome na disputa. Não só eu, como outras 5 pessoas também manifestaram interesse e a todos foram dada a oportunidade. Quem procurou e disse que queria ser candidato, né, a todos eles foram dados espaço e a oportunidade de mostrarem suas propostas, seus interesses, né, em relação ao desenvolvimento, né, da OAB, né, da instituição OAB, e a proteção, né, dos direitos da classe, que a gente pudesse prestar o melhor serviço possível para a nossa categoria, né, para os nossos advogados. Recentemente, né, passado esse prazo, terminaram tendo 6 nomes que iriam que seriam pré-candidatos, se colocaram interessados, né, à disposição. Alexandre Rodrigues, que seria o candidato natural, o vice, né? A prática, né, normalmente é essa, mas ele de início logo declinou da possibilidade de concorrer, tendo em vista que ele estava assumindo a coordenação da FIS e estava com outros projetos pessoais, e disse, olha, eu não vou ter tempo para me dedicar ao AB e por isso eu estou retirando meu nome. A candidata, né, que hoje se lançou como candidata da oposição, também nesta mesma reunião manifestou concordância com a minha candidatura, disse que entendia que era o melhor projeto para OAB, para a advocacia da região. Então ela concordou com o seu nome? Ela concordou com o meu nome e retirou a candidatura dela nesta reunião. Enquanto Caio e Paulo Príncipe, que também eram pré-candidatos, manifestaram apoio à Ingrid. E ficamos eu e Ingrid como os pré-candidatos, né, que teriam, né, depois de todos terem desistido de concorrer, ficou eu e Ingrid. E em uma conversa madura, a gente conseguiu, né, com o passar, né,
dos dias, né? Nessa reunião a gente não conseguiu estabelecer que eu sairia como candidato a presidente e Ingrid como a vice, né, que era uma composição que conseguia agregar todo o grupo. A gente sempre trabalhou e buscou ter a unicidade, né, e discutir as candidaturas de forma que a gente pudesse ter todos os advogados em busca de um único propósito. Eu sou uma pessoa, Tony, que a minha história você conhece, e sempre fui um democrata. E acho que, e não sou contra, se há insurgência, se há insatisfação, se há alguém que quer debater, né, projetos para a OAB, isso é muito salutar, desde que não parta para o campo pessoal, até porque todos nós somos amigos. No final de uma eleição, nós temos propósitos comuns, que é o desenvolvimento da advocacia, a gente conseguir prestar o maior número de serviços para a advocacia, ter um poder judiciário, né? Lutar por um poder judiciário mais célere, pela proteção das nossas prerrogativas. Eu acho que isso são pautas que é de interesse de todos, né? Porque afinal de contas todos nós somos advogados, todos nós somos advogados militantes. Mas eu acho que a gente, enquanto nós, né, mesmo no cenário democrático, nós precisamos ter posicionamentos, né, e ter coerência com aquilo que a gente fala, né, e com aquilo que a gente apoia. Aí depois de ter sido designado meu nome, né, definido meu nome, do qual ela mesma, né, se manifestou favorável à candidatura, eu não entendi essa ruptura, né, enfim, de forma assodada e sem nenhum diálogo, né, com o grupo, né? Não houve explicação prévia, né, do motivo, né, dessa ruptura, inclusive em relação ao apoio estadual, porque a gente, em agosto, nós fomos, né, eu, Ingrid, nós fomos juntos ao Recife, no mesmo carro, para o almoço de apoio à candidatura de Ingrid Zanella no Recife. Nós saímos daqui e na primeira... É a candidata, para quem está ouvindo, é a candidata da situação. Da né? situação, né, na estadual. E todos também na reunião, de forma uníssona, entendemos que este era o melhor projeto, né, para a manutenção de tudo que vem sendo feito pela advocacia do Estado. E aí, de repente, se aparece, né, apoiando o candidato da oposição. Mas eu não quero, assim, entrar nesse meandro. Isso aí eu acho que quem tem que explicar é ela. Nós viemos aqui para discutir propostas, mas eu acho que, assim, é uma coisa que nos surpreende, sabe? Principalmente por ser um democrata, a falta de coerência nos posicionamentos que às vezes algumas pessoas adotam. Ingrid, pode ficar à vontade também para Obrigada, Tony. Complementar. E eu acho interessante a gente deixar muito claro que a escolha da nossa chapa é pensando no interesse coletivo, porque a gente de fato acredita numa advocacia coletiva, colaborativa e com participação de todos. Nossa chapa é inclusiva, a gente tem aí a participação de advogados mais experientes, a gente tem mulheres advogadas compondo nossa chapa, jovens advogados, né, representantes de todas as cidades da nossa subseção. Então, foi pensando no interesse coletivo. A chapa não foi pensada no interesse individual, né, que por algum acaso alguém saiu insatisfeito com algum interesse individual e teve algum problema. A gente está pensando no coletivo, no que agrega e traz união e fortalece a nossa classe para interesses futuros, né? É com essa união, com essa colaboração, com o sentimento de que a gente pode trabalhar em conjunto que a classe cresce, né? E foi assim que a nossa chapa foi formada. Eu até fiz esse ponto ontem também na entrevista sobre a questão de candidatura única, né? A OAB seccional Serra Talhada tem um histórico, né? Da gestão de Stephenson, que estava aqui agora há pouco, e depois passou pelo Alan. Então vocês tiveram, somando, acho que dá 12 anos, né? Mais ou menos. Porque a gente acredita nessa união. E aí é isso que eu pergunto a vocês, como é que vocês analisam agora o bate-chapa? Que é normal acontecer. Acontece. Né? Cada um é livre para fazer isso, mas eu queria que vocês pudessem comentar sobre isso também. Só, nossa chapa hoje é uma chapa totalmente renovada. Eu nunca participei da diretoria,
Dr. Giovanni, nosso próximo presidente, nunca participou da diretoria. Dr. Paulo Henrique Príncipe, que está aqui com a gente hoje, nosso candidato a secretário-geral, nunca esteve na diretoria. É uma chapa completamente renovada, Leonardo com interesse também. coletivo e com vontade de trabalhar pela classe. Leonardo também de Belmonte, né, que compõe também a diretoria, nunca havia participado, né? Doutora Ana Lídia, Cita, nenhum do a diretoria é composta por 6 membros, dos quais nenhum dos 6 já tinha ocupado anteriormente cargo na diretoria da OAB. Então, embora seja um projeto de continuidade naquilo que vem sendo feito pela OAB, há um claro propósito de renovação. Nosso objetivo sempre foi de união, de integrar o jovem advogado dentro da gestão da OAB, né? Não esquecendo dos mais veteranos, a participação do homem, da mulher, dos 9 municípios que compõem a nossa subseccional. Obviamente, nós buscamos, né, a maior representatividade possível. Nós temos hoje 2 pessoas que representam Belmonte, um na diretoria, um no conselho. Nós temos representantes de Triunfo, nós temos representantes de Betânia, né? Nós temos representantes de Santa Cruz. Então, esse argumento, essa alegação, né, essa tentativa de dividir a OAB, dividir os advogados, eu vejo como muito prejudicial. O bate-chapa, né, a disputa, né, a discussão de ideias, ela sempre é salutar. Como eu disse, hoje inclusive é o dia que a gente comemora a democracia e sempre fui, né, em toda a minha vida, em toda a minha trajetória, eu sempre fui um defensor da democracia e isso é muito bom. Mas eu acho que nós precisamos, né, enquanto OAB, né, ter uma união da classe para buscar, para que a gente consiga remar no mesmo sentido, porque o barco, quando tem um remando para um lado e outro remando para o outro, ele não sai do canto. A gente só conseguiu grandes projetos durante a gestão de Stefferson e de Alan Pereira porque nós tivemos a união da advocacia, porque nós conseguimos dar uma votação massiva na estadual. Nós mostramos que aqui nós somos unidos e aí com isso a gente consegue abrir portas para trazer recursos para, por exemplo, construir a nova sede da OAB, que é uma obra de mais de R$1.200.000, né? Sem essa unicidade, nós provavelmente não teríamos conseguido, né? É graças a essa união, né, e essa demonstração de força de Serra Talhada, de representatividade, que hoje a gente consegue ter Alan Pereira como vice-presidente da CAAP, né, na chapa de Ingrid Zanella, ter Stefferson sendo reconduzido também ao Conselho Estadual, né? Ele já é conselheiro estadual e está sendo reconduzido na chapa de Ingrid Zanella. Nós temos a renovação também da advocacia mais jovem, né? Que é no caso de Dr. Caio Antunes aqui, também, né, integrando as fileiras do Conselho Estadual na chapa de Ingrid Zanella. Então nós temos hoje 3 representatividades da subseccional de Serra Talhada integrando a chapa. Isso é algo que demonstra a força que esse grupo tem, que a nossa advocacia, né, da nossa região tem e que é reconhecida na OAB estadual. Eu queria, vocês falavam dessa renovação, né, e a gente tem aqui Dr. João Vitor, né, o Paulo Príncipe, que são advogados jovens, né? E aí, qual seria a proposta de vocês, né? Giovanni já tem um caminho já rodado, né, na advocacia. Doutora Ingrid também, né, já tem, né, uma experiência. Mas qual é a proposta de vocês em relação ao jovem advogado, né, e advogada? O que é que vocês pretendem implantar chegando à presidência? Perfeito, obrigada pela pergunta. Eu até anotei aqui porque a gente veio aqui realmente para debater propostas, né? É com propostas que a gente faz uma campanha limpa, honesta e que realmente dá vez e voz a todos os advogados. Dentre as propostas que a gente tem, né, para a advocacia, e aí eu não divido só para a jovem advocacia, porque não existe uma divisão
de advogados, é para todos eles, né? A gente tem aí, enquanto propostas, trazer a farmácia da CAAP para a nossa subseção. A CAAP, para quem está nos ouvindo, é um braço assistencial da OAB, né, que oferece descontos, vantagens, benefícios para a nossa classe e que aqui em Serra Talhada é muito atuante. E lá em Recife nós temos na sede a farmácia, que tem medicamentos com até 50% de descontos para os advogados. E uma das nossas propostas é conseguir trazer a extensão dessa farmácia aqui para a nossa sede. Até não, no mínimo 50%. No mínimo 50%, né? Em Perfeito. relação à rede comum, né? As demais redes de farmácia. E aí, uma outra proposta e que pode beneficiar também muitos jovens advogados que se formaram agora e ainda não possuem escritório físico, e também advogados mais veteranos que por alguma questão optaram por não ter escritório físico ou que vão atender em outra cidade. A gente tem aí a proposta para ter um coworking em São José do Belmonte. Nós já temos aqui em Serra Talhada, fica localizado no shopping, né? Nós temos parceria e o advogado de Serra Talhada e subseção Serra Talhada e região, né? Todo o estado que vem atender um cliente lá pode usar de forma gratuita esse espaço para fazer seu trabalho, estudar, atender o cliente, né? Tudo custeado pela OAB. E a gente pretende expandir isso para Belmonte, seria a primeira cidade, né, na lista, para ter um coworking que o advogado vai poder atender seu cliente no espaço com toda a estrutura necessária para uma boa prestação de serviço, de forma totalmente gratuita, né? Lembrando que assim, o coworking de São José do Belmonte é o que está mais próximo de vir, né? A gente deve, nos próximos meses, isso já deve estar em funcionamento, mas o nosso projeto é para que a gente consiga paulatinamente, obviamente eu não vou, né, nós não seríamos irresponsáveis de prometer algo que financeiramente não tem viabilidade, mas o nosso projeto é ampliar esses coworks para todas os municípios que compõem a subseccional. Paulatinamente nós vamos, né, tem Belmonte, mas nós temos outras subseccionais que igualmente precisam desse serviço e nós vamos em busca de ampliar cada vez mais o coworking, porque ele é uma ferramenta de extrema importância, não apenas para o jovem advogado, né, mas especialmente para ele, né, que às vezes não tem condições de ter o seu escritório porque tem custo operacional e às vezes a quantidade de cliente que ele possui ali ainda não possui uma carteira de cliente que consiga custear, né, manter aquele escritório em funcionamento. E aí o coworking, ele é uma via que ele se mostra bastante viável para esse advogado estar fazendo esses atendimentos. Mas acontece também de os demais advogados, né, mesmo quem tem escritório, estarem em processo de deslocamento e precisar, às vezes, de um espaço que consiga redigir uma petição ali de urgência, uma situação de urgência. Afinal de contas, nós não advogamos num único município, numa única comarca. Nós terminamos tendo em nossa vida que viajar e deslocar para locais que às vezes você chega e não tem a estrutura necessária. E esses coworks também servem para esses profissionais, né, que mesmo tendo escritório, mas estão em momento de deslocamento. Eu mesmo já me utilizei algumas vezes desses serviços quando eu estava fora de Serra Talhada, e é muito importante. A OAB estadual, ela vem ampliando e nós vamos lutar junto à OAB, né, se Deus quiser, com a nossa eleição, a eleição de Ingrid Zanella, nós vamos atuar em conjunto com a estadual para ampliar cada vez mais esses coworks, que são de fundamental importância para dar um apoio no exercício da advocacia. E por falar em ampliação, Giovanni, a gente tem também que lembrar da ampliação da sala de Mirandiba, na sala dos advogados, que a gente já está trabalhando nisso. O juiz da comarca já autorizou que a OAB pudesse utilizar uma sala maior, mas ainda não foram retirados os materiais da justiça que estão lá. Então a gente está esperando essa retirada apenas, mas já foi autorizado
advogado, né, uma sala maior para ampliar a sala de atendimento lá dos advogados de Mirandiba, né? A gente tem também a proposta de ampliar e melhorar cada vez mais os serviços fornecidos pela ESA e pela CAAP aqui na região, né? Expandindo ainda mais esses serviços para as outras cidades da nossa Para quem está ouvindo, como a gente tem um público que não é só quem conhece a advocacia, né? A CAAP é a Caixa de Assistência, né? Para os advogados de Pernambuco, né? E a ESA é a Escola Superior de Advocacia, que é responsável pela parte da educação, que traz curso, que traz aperfeiçoamento profissional para os nossos advogados. Porque o advogado não para de estudar nunca, né? Eternos estudantes que somos. A OAB também se preocupa com essa atualização dos advogados. Em relação à CAAP, eu acho que é importante aqui destacar que hoje quem é presidente da CAAP na gestão de Alan é Ingrid. E ela fez um excelente trabalho lá. Eu acho que um dos mais importantes foi conseguir fechar uma parceria com a Vila Saúde, que hoje os advogados eles têm disponibilidade de marcar consultas gratuitas, né, no Vila Saúde, precisando apenas fazer o prévio agendamento, não é isso, Ingrid? Perfeito. Né? E conseguem fazer diversos exames lá no Vila Saúde, que é uma clínica com estrutura muito boa, né, compatível com, né, que consegue dar... De março desse ano para cá, aproximadamente aí 50 advogados já foram atendidos pelos mais diversos profissionais da saúde de forma totalmente gratuita, custeado pela OAB, né? Porque a OAB também se preocupa com a saúde do advogado. Né? E aí eu digo mais, a gente não se preocupa apenas em trazer estrutura, como foi falado aqui já em sede e cowork, a gente se preocupa com a saúde do advogado, tanto que tem o CAP Mais Saúde, e a nossa gestão se preocupa também com a participação ativa, né, naqueles que estão entrando na advocacia e na ajuda mesmo, técnica de pegar na mão do advogado, como o doutor Caio já foi, para uma audiência com a advogada que tinha acabado de se formar, e era a primeira audiência, ela pediu ajuda e Caio foi, como alguém que fala comigo e diz, doutor, eu não sei como eu faço isso, e eu digo, vem aqui no escritório que a gente faz juntos, como o doutor Giovanni faz e toda a nossa equipe, né? A gente acredita nessa advocacia participativa, colaborativa, que atende todas as demandas, desde a instrução técnica, de chegar para o jovem advogado e falar para ele como que ele vai fazer, ensinar o caminho das pedras, a proporcionar uma estrutura física para que ele possa trabalhar e a se preocupar com a saúde do profissional que atende aqui na região. Eu queria que vocês também pudessem falar, a OAB indiscutivelmente é uma instituição muito importante para a sociedade brasileira, né? A OAB ela é ouvida, né, e é levada em consideração o seu pensamento, né? A Ordem do Brasil, a Ordem dos Advogados do Brasil, a nível nacional, estadual e também local é a mesma coisa. A OAB ela tem várias comissões, né? Comissões da mulher, comissões do meio ambiente, e que tem cada advogado escolhido para estar à frente dessa comissão. E aí eu queria, e essas comissões elas estão diretamente ligadas a problemas da sociedade, né? Então a OAB não é alheia, né, aos problemas da sociedade. E eu queria saber de vocês, então, como candidatos, né, o que é que vocês defendem, né, em relação a essas comissões? Nós temos N problemas, né, na nossa sociedade que podem ser discutidos, né, por essas comissões, e eu queria que vocês pudessem falar um pouco do pensamento de vocês em relação a isso. Pronto. Hoje nós temos comissões das mais diversas áreas e bastante atuantes, né, em muito trabalho social desenvolvido na sociedade. Não só em Serra Talhada, como aqui em toda a região, né? A título de exemplo, a gente pode dizer que hoje na delegacia de Serra Talhada nós temos uma sala Lilás, que é de conhecimento da população, e a luta foi uma luta muito grande de nossa querida Simone Soares, atual diretora da nossa chapa, da OAB, né? Da chapa da situação, e que ela, enquanto presidente da comissão contra a violência, né, contra a mulher, ela encampou essa luta. E aí foi uma das pessoas que correu atrás e fez com que hoje a gente tivesse uma sala Lilás na nossa delegacia. Além disso, a OAB participa ativamente de audiências públicas na nossa cidade, né? A lei de tombamento foi uma delas, em que a OAB teve uma participação ativa. A gente também participou de audiências públicas relacionadas à coleta seletiva, certo? Além disso, a Comissão de Direito Previdenciário, presidida por nosso querido Paulo Henrique, que está aqui presente, tem uma atuação importantíssima nos projetos sociais da região. Então, em eventos promovidos pelas prefeituras das cidades da nossa subseção, na APAI,
destrói. A Comissão de Direito Previdenciário sempre está presente, levando conhecimento e instrução. A comissão da pessoa com deficiência, presidida pela querida Tatiane Rodrigues, faz um trabalho brilhante com Marilene Amaro, muito conhecida aqui também na cidade, né, que levanta aí o direito das pessoas com autismo. Então, tem um trabalho incrível. Marilene uma vez chegou a levar as crianças lá ao AB e elas conheceram a estrutura, conversaram com a gente. Os responsáveis pelas crianças ficaram informadas dos direitos que ela tem. Então a OAB participa muito. A gente faz anualmente campanha para arrecadação de alimentos, de brinquedos, né? E a OAB é muito atuante nessa questão relacionada aí, né, aos problemas da sociedade da região. Nós enquanto comissões, né, nossas comissões, diversamente do que alguns têm pregado, sempre foram muito atuantes. A gente fazendo o levantamento de algumas ações que foram feitas pelas nossas comissões, nós chegamos a 59 ações, isso obviamente sem levantar todas essas ações. Por exemplo, a Comissão de Ética e Disciplina, da qual eu presido, nós conseguimos, nesse período, inserir todos os processos administrativos no sistema chamado SGD, que é um sistema eletrônico, facilitando o acesso, inclusive, do advogado, né, a esses autos, né, no caso. Nós fizemos capacitação, né, com os advogados para poder orientá-los em relação à publicidade institucional, porque, aliás, institucional não, a publicidade do exercício da advocacia, porque nesse período em 2019 nós tivemos uma alteração pelo Conselho Federal que amplificou a possibilidade de realização de publicidade. Isso para quem não sabe, vocês não podem, por exemplo, contratar um serviço na emissora de rádio para dizer o nome do escritório e tudo, né? Não só pode dar informação. Exato. Né? Informar a sociedade do seu direito. Antes a gente tinha restrição, inclusive, assim, restrições maiores em relação ao uso das redes sociais. E aí houve uma amplificação da possibilidade, né? Esse mundo moderno é impossível que a gente não use as redes sociais, né? E, contudo, tem algumas restrições, tem algumas limitações na forma de usar. Não é no uso, mas na forma de você utilizar. E aí nós trouxemos cursos de capacitação. Enquanto comissão, né, de direito penal, nós realizamos simpósio aqui no município, que tiveram mais de 200 inscritos. Mais de 300 inscritos. Foi mais de 300 inscritos, né, nesse simpósio, um evento que tiveram participações de diversas pessoas, né, inclusive de renome nacional, palestrando, e que foi inserido também os advogados locais, para que eles também pudessem, né, apresentar, né, tá ali apresentando aquilo que ele tem de conhecimento e podendo palestrar. Eu sempre disse, quando tem os juramentos dos novos advogados, uma das coisas que a gente mais prega, e o jovem advogado que está nos assistindo, ele sabe que é verdade, que eles participem das nossas comissões, porque ao participar, ele ali é um ambiente de grande experiência que consegue, né, aumentar, né, qualificá-lo cada vez mais, dar a ele mais experiência para o exercício profissional dele. Então é muito importante, né, a participação desse jovem advogado nas comissões para fim de dar. A OAB, ela sempre foi um apoio muito forte para esse jovem advogado. E quem é jovem advogado e que está escutando, ele sabe que isso é verdade. Não adianta querer dizer que não há espaço para a jovem advocacia, porque eles sabem que tem. Eles sabem que todas as vezes que ele vem, eles são abraçados. Muito bem. A gente está chegando quase ao finalzinho aqui da entrevista. Tinha até acho que um advogado, ele estava mandando a mensagem aqui, eu vou esperar ele escrever. Eu até achei interessante que ele estava falando sobre a questão do Tribunal de Justiça, né? Sobre a acumulação, né? De processos em vara, e estava querendo que vocês comentassem. Não sei se ele vai mandar aqui a mensagem ainda via WhatsApp, né? Então, se ele for mandar, ainda dá tempo, né, da gente colocar. A gente tem 3 minutinhos aqui para
fechar a entrevista. Mas enfim, eu queria de antemão já agradecer a vinda de vocês. É interessante, né, que a população entenda um pouquinho, né, de como é que funciona o processo de escolha da OAB. Como eu falei, a OAB ela é importante sim para a sociedade. O que se coloca, né, e o que se discute na OAB é importante também ser colocado à margem da sociedade, né, comum, que muitas vezes ela às vezes não entende, né, porque é que a gente está fazendo essa série de entrevistas, né, mas é importante, vocês ouviram aqui coisas que são importantes para a sociedade e que a OAB luta, né, por algumas situações. Ele não sei se vai mandar aqui, que eu achei bem interessante o tema, para vocês pudessem comentar sobre a questão. Ele está digitando aqui ainda. Agradecer também a grande audiência lá no YouTube, né? Tem muitas participações por lá também, né? Não dá nem para acompanhar lá pelo YouTube, né? Que tem muitas participações. Mas enfim, quem está lhe mandando um abraço aqui é o Joãozinho do Bar, viu, Giovanni? Um grande abraço aqui pro meu amigo Giovanni. Um abraço, é um amigo de longa data. Já comprei alguns refrigerantes lá no bar dele. Exatamente, o Joãozinho é muito conhecido. Não sei se ele vai mandar. Vou pedir aqui ao amigo para mandar a mensagem logo, para que a gente possa fechar aqui a entrevista, né? Manda aí do jeito que você mandou antes, que a gente faz aqui justamente a leitura, né? Pelo tempo, pelo andar não vai dar para. Mas achei bem interessante. Tony, enquanto ele manda, eu queria só aproveitar nesses últimos minutinhos que a gente tem para reforçar o compromisso da nossa chapa aqui também e pedir o apoio à Ingrid Zanella, que em todos esses anos de OAB, a gente nunca teve uma presidente mulher na OAB estadual. E agora a gente está tendo essa oportunidade de colocar lá a Ingrid Zanella como primeira presidente mulher. Né? Diferente de Serra Talhada, né? Serra Talhada nós já tivemos Marley Regalado, que foi eleita e foi uma grande presidente ainda no início, quando a OAB Serra Talhada, a subseccional, ela foi constituída, né? Eu acho que ela foi a terceira presidente, salvo melhor juízo, né? Da OAB. E, enfim, é uma representatividade muito grande. Eu até agradeço por ela estar apoiando também a nossa candidatura, porque ela tem uma representatividade muito grande. E na chapa estadual, nós temos, como o doutor Giovanni bem já colocou aqui, 3 representantes da subseção de Serra Talhada. O que faz com que as portas se abram, né, muito mais, e que a gente consiga efetivamente colocar em prática tudo aquilo que a gente está trazendo como proposta, né? Porque Stephenson, Caio, Alan vão ser uma ponte direta entre a OAB estadual e a OAB Serra Talhada, para que a gente consiga trazer ainda mais avanço, ainda mais união, ainda mais fortalecimento para a nossa classe. Bom, eu já terminou aqui o tempo, né? O advogado aqui que mandou a mensagem, ele apagou e não mandou novamente, mas enfim, eu quero agradecer pela vinda de vocês, desejar boa sorte aí nesse pleito, né? Dia 18, né? 18 de novembro. Votação presencial e online também. Isso, né? Que vai estar funcionando, vai ser aqui na própria seccional, né? Na sede nova. Na nova sede. Nós já vamos estar funcionando, a sede ela está em fase de conclusão, tanto é que no edital que publicou as eleições, quando fala dá os endereços para que seja realizada a votação presencial, o endereço que ele dá em Serra Talhada já é o endereço da nova sede, não o da Joca Magalhães. Então, inobstante os advogados eles possam realizar sua votação de forma virtual, né, por online, é importante aqueles que puderem, né, comparecerem à sede, porque também é um momento que pode ir lá e conhecer a nova estrutura que está sendo que é 9 horas da manhã, concluída, né? De 9 às 5. Isso, de 9 às 5. Tem até no site da OAB, já tem até uma contagem, né? Regressiva para o início da eleição, né? Exato. Então, pode também haver essa votação online, né? Sim, que é toda checada Isso pelo certificado digital. Chega no e-mail do advogado, né? E através da certificação digital, ele consegue votar de forma muito tranquila, muito segura. Está acontecendo isso em vários estados, né, do Brasil e em outros conselhos também, né, não só da OAB. Mas a gente convida o pessoal para votar presencialmente, para conhecer nossa nova casa, né, que está aí ficando linda. Tem um auditório enorme para a gente realizar
novos cursos, muitos eventos, palestras e seminários, mas para aquele advogado que está viajando ou numa cidade mais distante, pode votar também de forma online. Deixa eu aproveitar então, eu queria que vocês pudessem, tem vários advogados aqui nos estúdios, né? Tem meu amigo doutor Stefferson Nogueira, que está aqui, já foi presidente da OAB por 2 oportunidades, né? Da OAB Serra Talhada. Tem doutor João Vitor, que chegou agora por doutora Evelyn. O João, João Paulo, né? Paulo, né? E doutor Jânio já é veterano na advocacia, né? Já está aqui também, está acompanhando, viu? Isso. Eu sou advogado da vice. E pronto. E Mário Olímpio é o pai, é o assessor de doutora Ingrid, né? Ela disse que não precisa nem pagar assessoria, que o pai já faz, né? Coisa boa. Mas obrigado, viu, por vocês terem vindo aqui para falar um pouco das propostas de vocês e falar também desse processo, né, eleitoral que está acontecendo. Obrigado, viu? Fico muito feliz de nós termos o apoio da grande maioria dos ex-presidentes, aqueles que realmente fizeram, né? Isso eu esqueci de dizer, o doutor Jânio também foi presidente da OAB, né? Jânio, Stefferson, Alan, que é o atual presidente, Marli, é muito bom ter o apoio, né? Doutor Fábio também, é muito bom ter o apoio de todas essas pessoas que representam, né, a história da OAB e que muito fizeram e que são responsáveis por a gente ter chegado até aqui com a estrutura que hoje nós temos, que é muito melhor do que a gente tinha há anos atrás, embora obviamente nunca consigamos chegar à perfeição e tenhamos muito a crescer, até porque se nós não tivéssemos o que crescer, nós não teríamos propostas a apresentar e não teríamos o que está fazendo aqui, né? Muito obrigado, viu, doutora Ingrid, doutor Giovanni, muito obrigado por ter vindo aqui ao nosso programa. Muito obrigada pela oportunidade, né? E agradeço também a todos os ouvintes por estarem aqui com a gente, por comentarem, né, aí no YouTube. Depois vou dar uma olhadinha em todos os comentários. Não dá nem para ou você entrevista ou você olha o YouTube lá. Coisa boa. Porque tem muita gente lá comentando, viu? Pronto. Mas obrigado pela vinda de vocês.